boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a mais uma reunião, a nossa quarta reunião. Espero que vocês estejam todos bem. Então, vou compartilhar com vocês o nosso material da reunião de hoje e vamos dar início à nossa reunião de número 4, clima escolar, educar em direitos humanos, né? Deixa eu colocar no modo apresentação, senão fica aparecendo os próximos slides. Então, pessoal, essa é a nossa reunião de número 4, clima escolar, educar em direitos humanos, que é a semana que corresponde à semana de 23 a 27 do 3. Boa noite, Gislaine, boa noite a todos que entraram depois, ao Marcos, a Cristiane, aos demais, a Franciele, que acabou de entrar, a Francele, que acabou de entrar agora. Bom, pessoal, olhares que conectam. Para que sua participação no grupo de estudos seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta. Gente, coincidentemente não, né, pessoal? Porque uma hora eu ia receber. Eu recebi acesso ontem no papo formativo ao Looker. Então, eu já recebi acesso, já foi liberado para nós o acesso às câmeras. Então, pessoal, eu recebi a relação das minhas 4 turmas. E aí eu fiquei um pouco até preocupada, porque tem cursista, gente, que tá assim, ó. Tem cursista que o Looker analisou, fez a análise que teve menos de 75% de tempo com a câmera aberta. Aí eu pensei assim, gente do céu, porque eu faço chamada aqui, né? Faço chamada com vocês. E eu falei, como pode? Vai ficar uma coisa muito chata. E o cursista respondeu ali, e depois o Looker mostra para mim aquela porcentagem com a câmera fechada. Pessoal, então vamos nos ater a essas câmeras abertas. Vocês já usaram o Meet outras vezes, vocês sabem, eu não tenho acesso aqui a todos os cursistas da sala quando eu estou apresentando. Aparece um tanto, não aparece todo mundo, tá? Para que a gente tenha uma formação bem tranquila, sem alguns uns dissabores, né? Uma parte chata, porque eu ia me sentir muito mal, gente, imagina, por exemplo, o cursista levou a presença, porque eu pergunto, daí tem alguns aqui que eu consigo ver, daí os demais que estão aí que eu não acesso. Então é isso, tá bom? Como está no manual do cursista. Fala, Gislaine. Boa noite, tudo bem? Olha, Tudo? eu entro pelo notebook e pelo celular. Geralmente eu deixo a câmera aberta só de um deles, de um dos dois dispositivos. Eu preciso deixar as duas câmeras abertas? Sim, ai, foi ótimo você falar. Porque aconteceu isso numa outra turma de uma outra professora, de uma outra formadora, que para computar a sua presença, entende? Então faz assim, ó, é que você entra nos dois, né? Sim. Então acho que foi isso que aconteceu. Tem cursista que, por exemplo, tem ali as duas aulas, numa aula ele está 100%, na outra não. Olha, Gislaine, eu para evitar, porque esse Looker é novo, deixa as duas câmeras abertas, tá bom? Para Ok, evitar. é que todas as participações anteriores eu deixava só do celular, mas agora você falando isso me chamou a atenção. Eu deixarei as duas então, tá bom? Obrigada. Tá certo, de nada. Tem mais alguém para alguma dúvida, gente? Então é isso, gente. Vocês viram que ótimo? Então, às vezes acontece isso mesmo. E aquele aluno, né, o cursista que, Karina, deu algum problema, a gente pode já se falar pelo WhatsApp, que daí eu printo a mensagem no WhatsApp e anexo na justificativa lá da RCO. Ou anexo no e-mail, tá? Se for por e-mail, melhor ainda, gente, que é o canal institucional nosso, de comunicação. Karina, olha, acabou de cair minha internet,
né? Eu sei que às vezes o WhatsApp é mais rápido, mas é bom a gente sempre estar registrando, tá? Vocês são profs, vocês sabem, né, gente? Quando vai o pai do nosso aluno lá na escola, os registros nos ajudam muito, né? Então, sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador, tá? Por conta das nossas ferramentas. Ana Lúcia, boa noite. Tá desculpada. Boa noite. X, você quer falar mais alguma coisa, minha querida? Ou só esqueceu de abaixar a mãozinha? Acontece. Então, vamos lá. Pessoal, os objetivos da nossa reunião: compreender a evolução do conceito de clima escolar, identificar as dimensões que constituem o conceito de clima escolar na contemporaneidade. Então, hoje nós vamos falar das dimensões do clima escolar. Nas reuniões passadas, nós falamos da questão dos direitos humanos e nós focamos muito na reunião de número 3 na questão de uma educação em direitos humanos e suas implicações na prática escolar, tá? Então, os objetivos da nossa reunião de hoje, nós vamos focar nas dimensões do clima escolar. Esse é o nosso cronograma. Viram como está passando rápido, gente, essa jornada? De 23 a 27/3, nós iremos abordar o tema Clima Escolar e suas dimensões, parte 1 e parte 2, tá? Semana que vem nós trabalharemos com a parte 2. Vamos lá, então. Agenda. E aí, como foi? E o acolhimento, 10 minutos. Saberes em ação, 15 minutos. Conexão, saberes e práticas, 10 minutos. Na prática e troca de saberes, 30 minutos. E para concluir o RAF, acontece na escola e saiba mais. Falei para a tutora que a minha turma de terça é a minha turma que mais domina o RAF. Falei, nossa, essa minha turma é show. Eles dominaram de um jeito, é bem, é bem assim, não é comum, é muito, como que eu posso dizer? Não é comum vocês terem dificuldade. E se tiver, não tem problema, tá? A gente está aqui para ajudar vocês. Mas é que vocês realmente acabam dando conta, assim, das turmas que eu tenho, é a que menos tem problema com o RAF. Viu, gente? Merecem um passeio. Vamos lá. Merece uma aula diferente. Gente, então olha só. Agora é uma parte muito importante, tá? Eu parei o compartilhamento para buscar o link para vocês. Nós vamos solicitar que vocês falem para nós como que tem sido, né, as possibilidades, o que que vocês têm pensado em possibilidades de aplicação na temática educação em direitos humanos no ambiente escolar. Vocês têm alguma ideia? Ou então, se vocês presenciaram ou já conseguiram pôr em prática uma fala com o estudante, alguma coisa que aconteceu na escola, alguma situação que vocês tiveram que intervir, vocês vocês utilizaram o que a gente discute aqui. Pode falar, Nélio. Boa noite a todos. Eu coloquei para os meus estudantes do 8º ano A aqueles slides da diferenciação, o que é direito humano e o que é a educação para os direitos humanos. Depois eles já começaram a pesquisar, foram atrás da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, o texto, e a sala escolheu fazer através de debates. Eu deixei algumas opções para eles, de teatro a paródia, eles escolheram debate, né? E já fizeram uma lista com 12 temas, e aí cada grupo de 6 alunos vai optar por 2, 3 defendem um tema, 3 atacam, né? E depois eles invertem. No tema seguinte, quem defendeu é contrário, quem foi contrário defende. Então, essa é a dinâmica que eles realizarão. Já fizeram a primeira parte de pesquisa em laboratório de informática, atrás do que são os direitos humanos, sobre, né, para poderem aprofundar e terem a base para montar os argumentos depois. Muito bom, Nélio. Parabéns.
Então, olha só, Nelly, eu vou colocar aqui o Forms, tá? Porque essas ideias, eles querem ouvir vocês, eles querem ter acesso. Eu vou pedir só, não tem muito espaço ali no Forms, tá? Para você escrever de forma sucinta ali, mais ou menos, essa atividade que você está realizando com seus estudantes e os demais colegas, se de repente tem alguma atividade ou pensou em alguma coisa, tá bom? Fiquem à vontade para responder. Respondam, que é muito Karina, importante a opinião Karina. de vocês. Oi, Maria José. Então, eu vou começar depois da Páscoa, né? Porque eu estou com semana de prova e a minha ideia é trabalhar com o nono A da tarde, porque eles não tiveram história no passado. O professor não deu aula, então eu estou tentando recuperar o oitavo ano com eles, sabe? E Uhum. assim, a minha ideia é trazer realmente a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, trazer ela na Constituição e levar a LIDE, a Lei de Inclusão, tá? Brasileira. Por quê? Porque nessa sala a gente tem uma aluna DI, e aí eles fazem um Nossa, trabalho bem legal com ela, o acompanhamento, os pais acompanham, e nessa experiência da questão da igualdade, das diferenças, e trabalhar essa igualdade entre eles, a minha ideia depois é fazer a experiência de sonorização, de eles de sentirem. Então, colocar como se eles fossem cegos, para eles sentirem a realidade. Então, eu vou começar bem depois, mas meu projeto é esse, trabalhar, porque eu já aproveito fazendo uma reposição do oitavo ano, né, da Revolução Francesa, da Lei do Estatuto do Homem e do Cidadão, e faço esse trabalho também, já de eles perceberem, porque eles já têm na sala, mas também não só ela, como eles acolhem, mas outros, né, que a gente tem na escola e que podem receber, principalmente quando a gente encontra um cego na rua, como agir com eles, né, como eles percebem, então eles se colocarem no lugar do outro. Então, essa é o meu projeto, minha ideia de estar trabalhando com eles. muito bom também. Parabéns. Isso é empatia, né? Solidariedade. Muito bom. Ah, esses professores, viu? São maravilhosos. Então, Maria José, coloca ali de forma sucinta no Forms, tá bom? Vou dar aqui uns minutinhos para vocês, tá? Se vocês puderem me sinalizar ali no chat, para eu seguir com o nosso encontro, quem for terminando.
Pronto, pessoal. Vamos seguir? Bom, então agora, gente, o nosso acolhimento, ele será uma análise de imagens do cotidiano escolar, certo? Então, vou pedir para que vocês analisem essas imagens e escrevam no chat o que essas imagens mostram para você. Que impressões vocês têm dessas imagens? Vamos lá, então, dar uma olhadinha. Olha só, alguns colegas colocaram aqui, né? Vários. Gislaine, relacionamentos saudáveis. Joana Dark, acolhimento, pertencimento. Noeli, inclusão e respeito à diversidade. A Tatiane, acolhimento. A Ana Lúcia, alegria. Rodrigo, ambiente saudável. Maria José, socialização, trabalho em grupo e acolhimento. Paulo César, acolhimento. Joana Lucimara, coletividade e valorização. Nélio, bons relacionamento entre os diferentes participantes da comunidade escolar. Francele, socialização, amizades, um ambiente agradável e acolhedor. Daiane, compartilhamento. Denise, a melhor parte da escola. E Adriana Passinato, convivência e aprendizado. Gente, eu gostaria de dois cursistas para falar para nós o porquê vocês escolheram essas palavras. Explicar aí a impressão que vocês tiveram. Pode falar, Adriana. Eu acredito que se não há convivência, se não há alegria, não há aprendizado. Porque a gente só conquista o aprendizado, a atenção, quando há essa convivência. Então, eu estou fora da sala, né, há 3 anos, mas acabei de sair do posto de saúde e fui fazer uma injeção. Encontrei uma estudante de muito tempo atrás, ela falou assim, você foi minha professora, sabe que livro você me deu? O Lago, e eu tenho até hoje. Então, essa é a nossa missão, é fazer as pessoas felizes aprendendo. Então, eu acredito muito nisso. Muito bem, muito obrigada pela sua participação. Também acredito nisso, Adriana. Ana Lúcia. Boa noite, pessoal. Então, na verdade, ali todas as imagens, né, todos estão com um sorriso.
e aí me veio a palavra alegria, alegria de estar pertencendo a um lugar agradável, né? Onde você tem muitos amigos, e escola é isso, né? Os jovens hoje em dia procuram uma escola atrativa, acolhedora, onde eles se sintam bem, né, onde eles façam amigos, onde eles consigam a sua inclusão naquele ambiente. Então, ali todas as fotos estão demonstrando isso, né? E como alguns colegas colocaram, a partir de todas essas dinâmicas, onde você coloca o jovem como protagonista ali na sua história, e faz com que ele perceba que ele tem o seu lugar na escola, que ele também é corresponsável pela sua aprendizagem, né, a gente consegue aí ter uma melhor aprendizagem e a valorização do nosso trabalho e do trabalho deles também, né, enquanto estudantes. Acho que é isso, Muito professor. bem, claro que é. Muito bem, muito obrigada pela sua participação, Ana Lúcia. Marcos, pode falar. Pessoal, boa noite, prof. Eu não Boa escrevi ali, noite. mas eu fiquei olhando e analisando cada figura aqui desculpa, que está aqui no vídeo e até na aula, não na anterior, mas na aula retrasada, eu fiz um comentário em relação, quando a gente falava dos venezuelanos, né, dos estrangeiros que têm vindo aqui. Pode ser que nem sempre a gente tenha momentos felizes como a gente tem aqui nas imagens, mas cada ação que a gente desenvolve na escola, ela tem esse objetivo, né, de fazer com que cada um é pertencente, né, dentro daquele contexto escolar. E quando a gente pensa no clima escolar como um todo, eu até lembro lá em 2020, né, fomos produzir o plano de ação da escola. E aí foi nos orientado que a gente tinha que colocar ações para o clima escolar. E aí, poxa, mas como assim ações para o clima escolar? E depois a gente foi compreendendo durante o ano, pô, toda ação que a gente faz, ele vai interferir positivamente ou negativamente no ambiente em que a gente está. E quando a gente olha essas figuras aqui, a gente vê pessoas felizes, como disse a Ana Lúcia ali, né? Então, muito provavelmente, né, é, o clima, ele é agradável nessas escolas, nesses espaços onde a gente tem. E aí é desde aquelas ações de acolhimento da chegada na escola, do professor em sala de aula, da merenda feita com carinho, né, servida com carinho para os alunos. Enfim, acho que tudo que envolve, né, todas as ações, ela envolve o clima de alguma forma. Até, prof, eu quero aproveitar o momento aqui para falar do Selem. Eu comentei na outra aula e depois eu fui buscar o nome, né? O Selem Português para os Estrangeiros, né? Se chama PIFOL, né? Que é Programa para Falantes de Outras Línguas, né? Alguma coisa assim. E aí nós temos um caso aqui na cidade, aqui onde eu moro, em Assis, que uma escola ela tem 40% de venezuelanos. Então é bastante coisa, né? Então o que que eles Muito. fizeram para acolher esses meninos e meninas? Eles foram entender, né? Fazer uma roda de conversa. Então esse diretor ouviu esses alunos para entender qual era o contexto, né? Como que eles estavam se sentindo na escola. E aí ele foi inserindo, né? Primeiro ele queria ouvir, depois ele foi inserindo, né? Os outros estudantes, os brasileiros, e entender para que ele pudesse fazer essa adaptação. Então, hoje você vai na escola, o banheiro está escrito banheiro em português e banheiro em espanhol, né? O cardápio, né, que eles servem é a mesma coisa, as postagens no Instagram também eles fazem da mesma forma. Então, isso tem feito com que, além de acolher esses migrantes, também com que eles tivessem essa, como que eu posso dizer, se adaptarem muito mais fácil ali e se integrarem com os brasileiros, né? E aí você vai na escola, o clima é fantástico, né? E aí traz aqui os rostinhos aqui que a gente vê na foto aqui, por isso que eu lembrei, né? Lembrei do que eu tinha falado. Então é um exemplo muito bacana quando a gente pensa em acolhimento, né? Acolhimento e um bom ambiente, né, da escola.
Verdade, né? É importantíssimo mesmo. Muito obrigada, Marcos, pela sua contribuição. Muito legal você trazer um exemplo que a gente discutiu lá na outra aula, né? Um comentário seu, isso só agrega, e inclusive pode servir, gente, de exemplos para outros colégios. Bem legal. Imagina, 40% é um número bem expressivo, né? E é uma realidade cada vez mais presente nas nossas escolas. A gente receber vários alunos de outros países aqui da América Latina. E o Nélio colocou, e os alunos brasileiros podem aprender um básico de espanhol. Perfeito, isso mesmo. Quando eles começam a identificar ali, né? Banheiro, as postagens no Insta, ótimo, perfeito, bem observado. Se me Então, permite só pessoal, complementar, foi um claro, gatilho esse comentário do Nélio, achei bem interessante, porque no dia que eles fazem as apresentações anuais da escola lá, até esqueci o nome, Parada Cultural, eles fizeram as apresentações da Venezuela, né? Então, isso, tanto nos ensaios, né? Procuraram integrar, mas como o número é muito grande, então, assim, eles apresentaram, né? Então, assim, os pais venezuelanos foram assistir, então isso traz uma integração muito bacana, Nélio, assim, é um ambiente muito, muito legal. Ah, você sabe o que que eles gostam de comer? Açúcar no feijão. Eu não sabia nossa, disso. E aí, o que que o diretor fez? Colocou um potinho de açúcar lá no buffet para eles se servirem. E aí os brasileiros estão nossa. experimentando feijão com açúcar. Olha que bacana. Ai, gente, que linda esse relato, né, de vocês. Vocês viram, pessoal, como nós fazemos um bom trabalho? Como tem muito professor bom, muitos profissionais bons na nossa rede? Olha, olha, é bem muito legal. Eu sempre pego as coisas que vocês falam aí, viu? E fico roubartilhando, copiando. Bem legal. Aqui na minha escola a gente está com um número expressivo também, não é tanto, mas eu vou começar a dar essas ideias lá também para a diretora. Muito legal. Gente, então, olha, falando nisso tudo que vocês colocaram aí no acolhimento, isso tudo, gente, olha, vai muito de encontro com o que nós estamos falando aqui. Então, educação em direitos humanos e clima escolar contribui para um clima escolar positivo. Então, o aluno lá, esses alunos venezuelanos, quando eles têm o acesso à língua portuguesa, eles têm, gente, acesso ao direito humano deles de aprender, de ser tratados com dignidade, de ser tratados com acolhimento. Então, essas atitudes de identificar os banheiros, né, com a palavra espanhol também, colocar recados no Insta, levar um potinho de açúcar ali, lá no buffet, são ações voltadas para uma educação em direitos humanos no ambiente escolar. Vocês viram como a gente conseguiu ver algumas esferas aqui, algumas esferas do ambiente escolar, a questão da comunicação com a família, a questão do Instagram, também em espanhol, a questão do aluno, quando ele sai da sala, vai ao banheiro, necessidade física, né, gente? Então, ele também tem acesso à questão da alimentação. Então, isso tudo, todas essas atitudes dessa escola, né, a parada cultural, são atitudes voltadas para uma educação em direitos humanos. E aí, gente, o que que vai acontecer? Vai contribuir para um clima escolar positivo, que é o que as meninas colocaram também agora no acolhimento. Um lugar feliz, um lugar onde você se sente acolhido. Então, as duas outras cursistas falaram muito de alegria, de estar ali, né, de sentimento de pertencimento. Então, essas atitudes de uma educação em direitos humanos, elas contribuem para o clima escolar positivo, porque os alunos, os estudantes se sentem acolhidos. E os alunos brasileiros começam a lidar de uma forma mais concreta, porque uma coisa é você ter um colega venezuelano na sala, ah, beleza. Agora, outra coisa é você perceber que esse colega está sendo inserido na sua escola. Quando também você vai ao banheiro, você vê a palavra em espanhol, quando você chega no buffet, com certeza tem amigos brasileiros, eles são, experimenta aí, vê se é bom, tal. Então, isso tudo vai gerando, né, uma via de mão dupla, que é a educação, né, gente?
o maravilhoso da educação é que nós, enquanto professores, a gente ensina, mas ao mesmo tempo a gente aprende, e os próprios estudantes aprendem entre si, né? Então, isso é maravilhoso. Fortalece a empatia, o respeito e a cultura da paz, valoriza a diversidade e a dignidade humana, ajuda a prevenir bullying, preconceito e conflitos e promove uma escola segura e democrática. Os exemplos que o Marcos trouxe, a gente consegue identificá-los em todos essas esferas, né? Em todas essas. Ai, gente, me fugiu a palavra. Daqui a pouco vai aparecer no slide, em todas essas dimensões de uma educação em direitos humanos. Olha a incidência delas, as implicações dela em um clima escolar positivo. Então, seguindo. E aí, gente, olha só. Será que essa situação, Karina, né? A gente viu nos encontros passados que eles construíram a Declaração Universal dos Direitos Humanos pós-Segunda Guerra. Se em 1948, né, pessoal, ela começa a ser difundida, principalmente nos países ocidentais. Só que a questão de clima escolar, gente, ela já tinha sido tratada uns 48 anos antes da consolidação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha que interessante. Há mais de 100 anos, no livro de Managing, gente, sei lá, olha aí, eu estou precisando de um inglês. A gestão de uma escola urbana, ontem eu li certinho, pessoal, fiquei até orgulhosa de mim, hoje não consegui ler. Esse livro do Perry, ele foi publicado em 1908. E pela primeira vez, gente, a gente percebe dentro dessa teoria, ele é um autor voltado, né, para a educação, a gestão de uma escola urbana, ele fala sobre atmosfera, sobre aquela atmosfera, aquele clima que nós, como seres humanos, através das nossas interações, a gente pode promover uma atmosfera positiva ou uma atmosfera não tão positiva. Uma atmosfera, de repente, ruim, uma atmosfera tensa, né? Então, turma, essa questão de clima escolar e atmosfera dentro de uma escola, a gente já vai encontrar na ciência, na teoria, em 1908, com o Perry. E a gente vai falar um pouquinho, né, do que trata esse livro dele. Não tem, tá, gente? Não tem tradução para o português. Olha que interessante. Aí eu fiquei pensando, né? Imagina quantas coisas também a gente não tem acesso porque não tem tradução para a nossa língua. Então, aqui nós vamos recortar, né, de forma sucinta, alguns aspectos aí, né, do que é abordado nesse livro. Eu gostaria de pedir a gentileza de alguém ler para nós. O sucesso de uma escola dependerá da intimidade que se estabelece entre o diretor e seus professores. Se a relação se resumir à formalidade de o professor cumprir um determinado número de horas de serviço e o diretor certificar que ele não se esquiva do seu trabalho, a escola poderá até funcionar bem, mas certamente lhe faltará aquele elemento mais refinado que chamamos de atmosfera. Olha só, pessoal, se a relação se resumir à formalidade, né? Só a questão de ir lá e cumprir um determinado número de horas, cumprir o seu papel, chegar, transmitir lá o conteúdo e ir embora. Pessoal, quem aqui já teve professores assim? Ele entrava na sala, ele passava o conteúdo dele e depois ia embora. Eu já tive. E a gente percebe que a gente ele não desenvolveu uma relação com a turma. E às vezes a gente até nem tinha abertura para perguntar alguma dúvida, alguma coisa que não sabia daquele conteúdo. Bom, e aí, pessoal, ainda nesse livro, o Perry traz algumas características, tá? Que, segundo ele, é muito importante ter, é muito importante desenvolver. Jeito calmo e silencioso,
justiça e equidade, decisão e firmeza, diligência e energia, alegria e simpatia, olhar atento e vigilância, saber e erudição, ordem e asseio. Quem sabe o que é a palavra asseio, pessoal? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Fala, Nélio. Higiene básica. Isso, tem dois conceitos, né? Higiene, limpeza e ser bem feito também entra, tá? É um conceito que a gente também utiliza, ser feito com esmero, bem organizado. E higiene, isso mesmo, limpeza, higiene. Pessoal, aqui são algumas das qualidades que o Perry acha muito importante ter dentro de uma escola para criar, auxiliar, ajudar a construir aquela atmosfera. E aí eu quero perguntar a vocês, podem responder no chat, por gentileza, a quem ele está se referindo? Será que ele está se referindo a uma única pessoa da escola? A um funcionário, professor, diretor? Ou ele está se referindo a todos? O que vocês acham? Para quem ele está se referindo essas qualidades que são essenciais tê-las, desenvolvê-las? Todos, muito bem, Franciele. Eu concordo com você. Mais alguém, pessoal? O coletivo, todos têm a necessidade de desenvolver essas qualidades. Gislaine, perfeito. Gente, só que assim, ó, Perry, quando que o Perry escreveu esse livro, pessoal? Quando que ele publicou esse livro? A gente não vai saber, né? Porque a gente é tão novinho. A gente nasceu, todo mundo aqui nasceu no século XXI. Eu lembro do lançamento do Gente, livro lá em 1908, teve até um coquetel, tal, a coisa, é que eu sou o mais velho de todos, né? ah, você estava Então teve um coquetel, assim, foi bem interessante. Ele até pediu desculpas, o tradutor falou que não ia ser lançado em português, porque não havia pessoas suficientes para consumir livro naquela época. Ah, entendi. Tá, então agora a gente sabe o que aconteceu. Então, o Nélio, ele sabe e não quer falar para nós, gente. Mas essas características que para o Perry, elas são exclusiva nossa. É claro, né? O Nélio sabe, ele estava lá, que esse livro foi criado, foi escrito em um outro contexto. Mas nesta parte eu concordo com a Francelle e com a Gislaine. Eu acredito que todos na escola, todos que têm envolvimento com o estudante, devem ter essas qualidades. Só que naquele momento o Perry achou, né, que, ou talvez ele deve ter pensado, gente, que como dentro da escola, do ambiente escolar, os estudantes passam mais tempo com o professor em sala de aula, talvez seja por isso que o Perry coloca, né, a figura central dessas qualidades, o professor, porque, gente, nós somos essenciais, nós somos muito importantes. Quando você acordar de manhã, você olhar no espelho, você vê aquele professor bonitão, aquela professora bonitona e falar assim, ó, eu sou importante. Você é importante, pessoal. Nós somos importantes, nós somos essenciais, tá? Concordo com o Perry também. Nós somos essenciais. A Gislaine colocou, naquela época era mais dividido, hoje todos os profissionais estão envolvidos no processo. Perfeito! É justamente o que o próximo slide vai abordar, tá? Então, eu já vou seguindo aqui que vai trabalhar justamente isso que você colocou, Gislaine. São as questões das mudanças, né? Então, olha só. Aí ele traz também, né, alguns erros comuns na prática docente, tá? Até colocamos entre aspas aqui, né, que é justamente para a gente olhar o erro como um processo, tá? Reflexões de uma publicação clássica da educação há mais de 100 anos. Não ocupar os alunos o suficiente. É mais difícil não fazer nada do que fazer algo. Particularmente, é mais difícil fazer os alunos ficarem ociosos do que mantê-los em uma tarefa específica. Então, essa era a impressão que o Perry tinha já naquela época.
né? Apesar, pessoal, que a gente sabe também que nada é muito rígido dentro de uma sala de aula. A gente tem aquela partezinha, às vezes, que terminou a aula, você está listando o caderno, você está auxiliando um aluno, você está conversando com o aluno, aí eles já terminaram. Algo, gente, que a gente acha, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, e ele é importante também, que é o ócio criativo, né? Às vezes eles estão ali, veio um aluno conversar com você na mesa, ou você foi lá conversar com o aluno, aí dá aquela pausa ali nas atividades da sala, ou no final de aula, que também é natural, tá? Então, eu tenho certeza que isso aqui não é algo corriqueiro em nós, aos professores da rede, né? E a gente sabe, né? A gente tem trabalhado bastante, a gente tem desenvolvido bastante aí habilidades com as ferramentas, com as tecnologias, com as metodologias ativas, mas é sempre bom a gente relembrar e aprender e saber que isso era uma situação já observada há mais de 100 anos atrás. Há 120 anos, né? 122, não, 100 e poucos anos. Outra situação que o Perry aponta, pessoal, é não manter a ordem desde o início, ignorar pequenas infrações iniciais, pensando em disciplinar apenas quando algo mais sério ocorrer é um erro estratégico. Gente, olha que descoberta. Já tinha disciplina naquela época. Eu nem tinha nascido, mas já tinha disciplina. Só que eu não sou tão novinha também não, viu, gente? Sou do século passado também. E atribuir exercícios escolares como punição. O erro dessa prática é evidente, mas é um equívoco cometido por quase todo novo professor. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essas sínteses aí tiradas do livro, do Perry? O que vocês acham? Ocorre hoje em dia? É a realidade, não é? Tá bom, então vou passar. Então, gente, aí vem o que a Gislaine falou, tá? 100 anos depois, nós temos aqui no nosso país, ó, quase 100 anos depois, né? 110, 109 anos depois, nós vamos ter no nosso país a publicação do Manual de Orientação para a Aplicação dos Questionários que avalia o clima escolar. Nossa, quem conhecia esse material, pessoal? Levanta a mão aí. Ou faz o sinalzinho, né? Olha só. Então, tem aí um material novo que, inclusive, vocês podem olhar, ele está no Saiba Mais, até o PDF para vocês fazerem um download, para vocês terem já ideias. Apesar que hoje eu já vi aqui duas ideias maravilhosas que já estão pensando que dois cursistas já estão pensando em implementar, a Maria José e o Nélio. E aqui, Nélio e Maria José, também tem alguns questionários que avaliam o clima escolar na escola. Sabe, de repente, saber qual é a percepção dos estudantes, dos nossos estudantes, em relação ao clima, o que eles percebem da escola, né? A visão que eles têm. Então, estará lá no Saiba Mais, tá, pessoal? Está lá, na verdade. E aí, gente, quem gostaria de ler agora? Uma síntese aí desse manual de orientação para a aplicação dos questionários que avaliam o clima escolar. Passado mais de 100 anos da publicação de Cecil, pesquisadores brasileiros se dedicam a definir, investigar e intervir sobre o clima escolar em uma perspectiva brasileira. Nesse cenário, destacam-se as contribuições do Grupo de Estudo e Pesquisas em Educação Moral. Muito obrigada, Maria José. Então, gente, é um grupo de estudos que é formado pela Unesp, Unicamp, outras instituições privadas também. E eles têm como objetivo desenvolver, intervir, né, sobre o clima escolar, pesquisar, investigar e intervir também no nosso clima escolar. Mas eu achei muito perfeito, gente, sob uma perspectiva brasileira. Porque nós estamos numa outra realidade quanto país, em uma outra realidade como tempo cronológico. Nós estamos em 2026, na quarta revolução industrial, com outras demandas sociais,
com outras demandas políticas, com outras demandas econômicas. Mesmo que os Estados Unidos estejam no mesmo tempo cronológico que nós, é um outro país, com outras demandas, com suas próprias demandas, não é? Sua própria cultura, com a sua própria atmosfera educacional. Então, aqui, eles vão criar, né, um manual, um grupo de estudos, eles vão pesquisar sobre o clima escolar em uma perspectiva brasileira, visando a nossa realidade, que, diga-se de passagem, pessoal, por sermos um país continental, o quinto maior do mundo, nós temos vários Brasis dentro do nosso país. Eu não posso dizer que a realidade da minha escola aqui em Foz do Iguaçu é a mesma que a do Hélio, é a mesma que a do Marcos, é a mesma que a da Ana Lúcia. Eu tenho certeza, gente, que assim como acontece aqui, acontece aí na cidade de vocês. A minha escola, embora esteja em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, ela é totalmente diferente de outra escola que está em Foz do Iguaçu, num outro bairro. Nos bairros da região norte da cidade, nos bairros da região sul, né? Então, isso é muito importante e isso é muito assertivo para nós. Principalmente no nosso país, né, gente? Que a gente precisa que a sociedade entenda o valor da escola, a função da escola, e valorize, né? E brigue por essa escola, e acredite nessa escola. Hoje eu atendi um aluno, pessoal, eu até vou fazer uma ação modelar, vou dar um exemplo meu. Eu tinha pedido para eles trazerem semana passada tudo separadinho, né? Pedi para trazerem massinha, para trazer isopor, folha de isopor, tinta, outros materiais, porque eles iriam fazer uma representação do modo de vida de um povo originário, alunos de sétimo ano. E aí, eu defini o que eles tinham que trazer e o grupo, quem do grupo ia trazer o quê? E falei, pessoal, no dia 24, nós temos 2 aulas e vocês vão trazer. E eu já tinha trabalhado nos slides com a RCO, as informações. E aí, gente, chegou um pai e uma mãe, eu achava que era, né? Chegou um padrasto em cima ali, e porque eles não acreditaram que o filho tinha dito que era para trazer o material. E como esse aluno não anotou, a mãe falou assim: Ah, você vai fazer tudo sozinho? Então já veio com 10 pedras na mão. Aí a pedagoga subiu e falou: Karina, eles vieram, eu não marquei horário e tal. Eu fico aqui. Falei: então tá, porque eles estavam todos reunidos e fazendo a maquete. Inclusive, uma das notas era trazer o material. Gente, quando eu cheguei lá, a mãe começou a perguntar: ele tem que trazer sozinho? Eu falei: não, mãe, o trabalho foi dividido, o material. E quando você avisou? Semana passada. Sabe? E aí, pessoal, quando eu assumi quando eu consegui mostrar para a mãe que da minha parte, quanto professora, né, a gente fez ali, eu fiz o certinho, o encaminhamento correto da atividade, o padrasto chega para mim e fala assim: mas quem conhece ele de verdade é a gente, porque a gente passa mais tempo com ele. Então, assim, o que vocês acharam? Desvalidação? Né? E eu peguei e falei, sim, pai, né? Até falei, pai, mas eu sou o padrasto dele e tal, e eu tenho combinado com ele. Eu falei, então, pai, nesses 50 minutos sem que eles passam comigo, eu também tenho os meus combinados com eles. Ah, sim, entendo, entendo. Então, assim, pessoal, é bom, por um lado, eu sei que às vezes a gente escuta isso e fala, nossa, mas eu acho que é só assim para o pai ir na escola, olhar o que a gente está fazendo, né? Ver o que a gente está fazendo, ver a proposta pedagógica. E as relações, é o clima escolar, né? Então, é a nossa realidade, é a realidade do nosso país. Então, pessoal, o que significa esse documento? É um conjunto de expectativas compartilhadas pela comunidade escolar, relacionadas às normas existentes na escola, aos objetivos, ao que se espera de cada um, às relações, à organização e à estrutura física, pedagógica e administrativa. Cada escola possui um clima próprio, como se fosse a personalidade daquela escola. E a qualidade desse clima interfere também na qualidade de vida e no processo de ensino e aprendizagem. Então, o clima escolar, ele vai interferir na minha sala de aula, vai interferir na sala de aula de vocês.
E aí, pessoal, aqui são as dimensões que são abordadas nesse material, tá? Que, segundo ele, nós temos algumas dimensões desse clima escolar, que seriam ensino e aprendizagem, relações de convivência, regras de segurança, intimidação entre alunos, comunidade e família, estrutura física da escola, relação com o trabalho e gestão e participação. Olha que interessante, gente. Aqui tem a nossa relação com o trabalho, ó. Aqui fala exclusivamente do professor. Qual é a relação que os professores nessa escola têm com o trabalho? Como que é o nosso clima, como que é o clima entre os estudantes da nossa escola? Porque a gente percebe, se a gestão é uma gestão que grita, uma gestão nervosa, é como se fosse uma cadeia. Aí os professores agem assim, as senhorinhas do corredor assim, os inspetores, e até chegar na sala de aula. Então, o clima escolar, ele faz parte, o gestor, ele orienta, né? E todos nós estamos ali. E só que cada parte, cada dimensão do clima escolar, ela é afetada por esse clima, por essas atitudes. Então, se você tem uma escola onde há uma proposta de educação em direitos humanos, todas essas dimensões da escola serão afetadas e contribuirão para um clima escolar positivo. Ser positivo não significa ausência de problemas. Nós estamos no mundo, né? Assim, hoje eu coloquei para vocês agora. O pai veio, né? E até. Só que assim, respondi ele com tranquilidade, né? Depois a pedagoga, eu voltei rápido para a sala, falei, olha, vocês me desculpem, eu não posso ficar mais, porque eu estou lá com os alunos. Aí, mas apareço, vou marcar um horário, né, para de repente olhar mais a questão pedagógica, porque eles estavam ali porque não queriam, não sabiam se mandava ou não material. E aí eu conversei um pouquinho do que eu queria com aquela atividade. Então, assim, houve uma troca, gente. Por mais assim que ali o padrasto veio um pouco na defensiva, a mãe também, mas houve uma troca. Eles acabaram conhecendo pelo menos o lado da aula de história. E assim, aí quem sabe uma próxima vez ele já venha diferente. O importante, eles têm que ir, né? Tem que ir, tem que ter essa relação. Bom, seguindo, pessoal, e aí entra muito do que a Gislaine falou. Há muitos anos atrás, vamos usar então os 100 anos, a escola ela enfatizava principalmente o papel do diretor e do professor, né? Do diretor, aquele detentor ali, o condutor das regras da escola, e dos professores, o detentor do saber. Hoje, como vocês falaram, a gente entende que a concepção de educação, de clima escolar, ela é muito mais ampla e ela vai considerar toda a comunidade escolar, toda. Desde do inspetor até a tia da merenda, o professor, a senhorinha que limpa, que tem que ser tratada com respeito, a direção, a pedagogia, né? Então, essa mudança nos dias atuais, né? Uma concepção ampla, onde todos nós, inclusive a família, faz parte da comunidade escolar. Inclusive o bairro onde essa escola está inserida faz parte da comunidade escolar, os vizinhos, o entorno da escola. E nas redes, gente? Agora vem o nosso tema gerador, né? E nas redes? Eu vou pedir mais um candidato, um voluntário aqui para ler esse slide para nós. Por ser um ambiente que muitas vezes parece permitir impunidade, o anonimato pode tornar as interações bastante hostis, fazendo com que o clima nesses espaços se torne prejudicial para quem é alvo de ataques. Comentários que, por vezes, são extremamente violentos e violam os direitos humanos e causam sofrimento. São muito comuns nesses ambientes virtuais. Por isso, é tão importante orientar e olhar com atenção para o que acontece nesses contextos digitais.
Muito obrigada, Tatiane. E é o nosso tema gerador, né, pessoal? A gente tem aí a questão digital como parte de nossas vidas e também como parte de nosso trabalho. Então, é só reiterando, reforçando que eu tenho atenção que vocês fazem isso, todos nós fazemos, né? Quando a gente observar alguma coisa, a gente vai passar para a pedagogia, para a direção, se puder conversar com o estudante, algo que a gente consegue resolver na sala, é sempre orientar e olhar com atenção, né, para o que acontece nesses contextos digitais. Nós temos ontem, inclusive, foi a entrevista do Felca no Roda Viva, na TV Cultura, e nós sancionamos por agora o ECA Digital, e ele vai trazer assim responsabilidades bem detalhadas, não só para a escola, né? Porque nós sozinhos, a gente fica frustrado, porque a gente sabe que a gente não dá conta. Então, essa responsabilidade em relação ao que acontece nos ambientes digitais com os nossas crianças e adolescentes será compartilhada com a família, com as empresas, né? As big techs, e assim a gente consegue criar. É um trabalho de formiguinha? É. Mas é assim, gente. A gente vai aos poucos criando e fortalecendo a rede de apoio, né? Gente, agora eu também vejo, às vezes, algumas leis, com certeza vai interferir em nós. Então, aluno também não pode pegar foto de professor, expor foto de professor. Isso são o quê? São redes de apoio que vão se fortalecendo para cuidar, para proteger. Pode falar, Nélio. Agora à tarde, uma colega falou, inclusive, sobre autorizações para direito de imagem, que vai mudar. Né? Então, já que estamos nessa parte, como fica para as nossas implementações? Perfeito. Não veio nada ainda de resolução de orientação, mas com certeza virá. Olha só, lembra que eu falei para vocês que eu fiz uma maquete em grupos lá com os alunos, né? Uma maquete eles tinham que representar. Eu tirei foto que eu estou pensando na minha implementação também, que eu faço formadores. Aí eu falei, gente, a prof vai tirar só das mãos de vocês, só do material. Eu não tirei do rosto deles. Então, até vir essa resolução, viram? Então, assim, é algo dentro, sabe, né? Eu vejo também assim, a gente não vai expor isso numa rede social. É dentro, está nos nossos cadernos de implementação, dentro do nosso domínio institucional. É para fins pedagógicos. Mas eu acredito que mesmo assim vai ter que ter autorização do uso de imagem. Mas eu, então, hoje, o que que eu fiz? Tirei fotos só da mãozinha deles. Daí, lembra, eu não sei vocês, né? Eles têm mania de fazer aquelas coisas de adolescente. Falei, gente, a prova vai tirar só da mão. Por quê? Ainda eu falo, você falou assim, não, porque a diretora pediu pra gente tirar só da mão. Tá? Então, eu fiz isso, mas eu guardei, gostei ainda, porque eu coloquei no vamos caderno de imaginar implementação. que esse material que nós viremos a produzir seja selecionado, vai para Foz do Iguaçu, vai para não sei aonde, isso pode implicar um público fora do nosso grupo aqui. Então, complicado. Não, você tem toda a razão. E assim, eu acredito que logo, logo virá uma resolução. Pode falar, Joana Dark? Então, como eu trabalho com o SERP e com a demanda do Educação e Direitos Humanos, né, junto com a equipe multiprofissional, e eu vou fazer uma formação, né, vai ter uma formação com os pedagogos, e eu vou aproveitar para fazer uma fala sobre a questão do SERP, né, que a gente sempre trabalha a questão da evasão ali, né, o que fazer, acionar a rede de proteção, buscas ativas e tudo mais. Então, essa fala eu já fiz, né, com diretores, com professores, com a rede de proteção, que eu estou fazendo essas formações. E eu pensei nessa formação que eu irei fazer em abril, eu falar o que fazer quando esse aluno que estava invadido voltar para a escola, né, que tem lá no caderno do PECAI também, né, essas orientações.
Então, eu estou preparando o material já pensando nessas questões, aí, né, envolvendo a questão da educação em direitos humanos, o clima escolar da escola, né, o respeito dos colegas, dos professores, olhar esse aluno com outros olhos, né, porque geralmente, quando esse aluno retorna, né, todo mundo fica, e agora? Né, o que fazer? Já perdeu 2 meses de aula, ou já perdeu, né, um tanto do conteúdo ali, os professores, né? Então, é a questão do que fazer com esse aluno, como agir com esse aluno. Eu acho que entraria nessa questão de clima escolar, educação de direitos humanos. Seria isso? Sim, entraria sim. E no caso, seria um acolhimento, e quem sabe, né? Que eu acredito que seria o objetivo, promover sensibilizar esse aluno para que ele possa continuar na escola, né? Não venha se evadir de novo e você ter que fazer todo esse processo, né? Que esse resgate que você faz, que você pensa em fazer, voltado para uma educação em direitos humanos, ele contribua justamente para a permanência desse estudante na escola. Mas, resumindo, sim, é uma ação. Uhum. Essa No caso, assim, os slides das aulas anteriores que coloca a questão do direito e do carinho em direitos humanos, eu posso estar usando na minha implementação também, aquele material? sim, porque é do programa, pode sim. E aproveitando o gancho da Joana d'Arc, gente, na próxima reunião ainda não, que eu fiz o estudo sobre ela, mas logo vocês terão mais ou menos um norte da implementação. Mas, gente, vocês viram que hoje eles pediram ideias, né? Fizeram uma coletânea? Então, assim, é tudo pensado, tudo organizado, tá? Realmente foi construído dessa forma, porque o nosso tema é um tema muito amplo. Então, a gente quer realmente fazer algo assim, bem de acordo com a realidade de cada cursista. Pode falar, Joana. Então, no caso também das fotos ali que a gente estava colocando, né? Como eu vou fazer com pedagogos, né? E com a equipe do núcleo ali, eu acho que não teria problema da divulgação de imagens de público adulto, né? Olha, tem a lei de proteção, a lei geral de proteção de dados. Não tem problema, porque todos nós somos partes da CED. E todos nós, tanto os pedagogos, tanto você, eu, a gente faz parte da nossa formação continuada em serviço. Então, isso tá na LDB, né? A gente trabalha com educação, a gente precisa, necessita da formação continuada. Então, Karina, realmente, Karina, não tem uma oi. situação que os pais, porque aí a gente vai precisar de uma autorização dos pais, que no começo do ano, quando eles fazem a matrícula, eles não assinam um termo da questão da imagem na escola, porque a maioria das escolas tem o Instagram para apresentação do trabalho, né, a apresentação da escola. Então, o que eu sei, e isso foi uma das coisas que nós já questionamos uma vez, que é a questão da autorização. Se caso o pai não queira, e eu acho que eu não li o ECA Digital ainda, né? Eu vou estar lendo para esses dias, mas eu acredito que é isso, porque o que eu vi no Fantástico Domingo, as contas vão ter que estar veiculadas aos pais, né? Para os pais saberem que estão recebendo. Porque eu acredito que na escola, como o nosso trabalho vai estar relacionado à aprendizagem, acho que entra aquela normativa ali ainda deles dessa autorização. Se caso eles não queiram, eles têm que automaticamente, a gente já teve casos disso, que os pais não queriam que nenhuma foto da filha fosse tirada, então era sempre respeitado. Assim, eu sei que tem, só que, gente, depois que veio a pandemia e logo depois a SED colocou o aplicativo da matrícula. Então, não sei se tem alguma coisa ali para clicar. Antes de eu dar a palavra para a Tatiane, eu vou ler aqui o que a Xlaine colocou. A Tatiane fala ali da implementação dela, mas daí, Tatiane, como a gente está falando do ECA, tá? Deixa eu só colocar, deixa eu ler da Tatiane, que na verdade tudo engloba. A intenção da minha implementação é trabalhar com os tutores sobre esse sistema gerador e o clima escolar. Perfeito. Xlaine, ECA Digital reforça a necessidade de consentimento rigoroso para o uso de imagem e voz de crianças e adolescentes. Perfeito. Aí a Xlaine complementa, não é suficiente. Na ouvidoria, estamos com bastante situações envolvendo isso, inclusive reclamações de pais que tiveram sua imagem divulgada em reunião. Nossa, interessante, hein, Xlaine? Tatiane, pode falar.
Só ali essa questão, acho que era a Joana Dark, né, que estava comentando a respeito da imagem, né, quando o aluno vai lá, né, os pais autorizam a imagem do aluno. Na verdade, acho que tem até alguém que é da ouvidoria aqui, né, a Xlane, que é da ouvidoria. O que a gente tem, o que eu tenho ouvido é que essa autorização, a escola, a instituição, é autorizada para a instituição utilizar e não para o professor. Então, o professor também não poderia estar utilizando essa imagem, né? Eu, professora, fiz um trabalho com os meus alunos, vou lá e fotografo e tiro e posto no meu Instagram. Eu não posso fazer isso, porque a autorização ela é dada para que a instituição faça uso daquela imagem, não o professor. Então, acho que não seria autorizado mesmo o professor fazer essa divulgação de imagem. Então, Tatiana, isso é interessante, porque foi uma das questões que muitas vezes nós questionamos na escola, da gente estar tirando foto de aluno e que a gente está agindo errado, e essa foi uma normativa que veio até da própria pessoal dos grupos de estudo, de formadores, de que não teria problema por causa dessa autorização. Então, quer dizer, a gente já está agindo errado há tempo, a própria sede também está agindo errado em relação a isso. Então, mas veja bem, ó, a Xlane coloca ali uso pedagógico e não para divulgação na página pessoal dos professores. É isso que eu sabia, gente. Não posso pegar e tirar foto dos meus estudantes e colocar no meu Insta. Agora, eu acho que o formadores, a nossa implementação é uso pedagógico. Então, assim, eu gostei bastante das informações de vocês. Pode falar, Nélio. As fotos que a gente viu dos alunos no começo da reunião de hoje. É pedagógico, ó, e é dentro da nossa instituição. Tanto é que ninguém que entra com e-mail aqui, se entra com e-mail que não é meu, não é perdão, desculpa. Se entra com e-mail que não é da SED, gente, a gente bloqueia. Então, assim, só para a gente não também, porque eu acho assim, a SED também não ia fazer uma coisa totalmente errada, pessoal. Então, assim, é uma formação continuada em serviço. Eu acho que a gente vai ter que ter uma autorização bem rígida, de novo, dos pais. Mas essas fotos são usadas para quê? Não são, acho que não saem nem nos instas, elas ficam dentro da atmosfera aí dos formadores, tá? Então, gente, ó, mas assim, virar uma resolução. Eu gostei muito das falas de vocês, porque essa história da Tatiane, a Xlane, eu já cometi esse erro, gente. Eu já tirei foto, botei foto de aluno meu no Insta. Sabe aquela foto de turma? Fui lá e compartilhei. E os alunos falam, marca eu, marca eu. Eu ainda marquei os alunos. Mas, enfim, não faço mais isso. Esse ano eu não fiz isso. Eu vou passar agora, pessoal, o nosso na prática. Vou colocar o link aqui para vocês, já deixei aberto. Olha que interessante, gente. Vou colocar aqui compartilhar. Ó, tá vendo? Deixa eu colocar aqui para vocês, meus queridos. E vocês sabem disso, ó. Só para a gente. É que eu gosto também dessas coisas que a gente gosta de mostrar mesmo as coisas para a gente ver o que a gente está fazendo é verdadeiro mesmo, né? Ó, tá vendo? Aqui é o slidezinho da página que vocês vão trabalhar. Aqui embaixo tem o nome da Adriana, da Ana Lúcia, da André, vocês vão procurar o nome de vocês aqui. Olha aqui, galera, ó, compartilhar, ó. Olha aqui, ó. Vê se aparece para vocês. Está restrito e, ó, select. Então, só qualquer pessoa neste grupo com link, ou seja, do e-mail institucional da SED. Aí vocês são editores, que vocês vão poder mexer. Concluído. Tá? Então, por isso que eu falo, aqui as nossas formações são institucionais, né? Pessoal, agora vocês vão analisar o ambiente de trabalho de vocês, tá? Por exemplo, a Tatiane vai observar o clima escolar lá do núcleo que ela trabalha, a Xlane lá na ouvidoria, aí a Maria José, o Nélio, os outros cursistas, a escola. Então, como é que vocês vão fazer? Ó, vocês vão identificar assim, as relações com ensino e aprendizagem.
para muito ruim o clima escolar e 5 estrelinhas pintadas para um clima escolar ótimo, tá bom? Então, vocês terão uns minutinhos aí para fazer esta atividade. Lembrando que é ela que a gente vai colar lá no nosso caderno de implementação, tá? Então, vou colocar aqui o chat, o link para vocês no chat. Compartilhar, deixa eu copiar o link. E a Xlaine perguntou, deixa eu ver quem perguntou. A Xlaine perguntou, ó, eu acredito que são imagens reais, Xlaine. Então, gente, aqui está o link da atividade, tá? 5 minutinhos, pessoal, para vocês fazerem. Karina, Oi, eu acho Veio que o link do o material. link está errado. veio o link do material? É, o link dos slides. A professora formadora de vocês está precisando de férias. Você acredita? É que esse meu mouse aqui, ele tá ruim. O É por copiar isso que dele é aqui não tá bom. mouse. Se fosse bonze, funcionava. Ah, entendi, viu? Entendi. Esse meu aluno, aqui, ó. Ai, ai. Obrigada, viu, gente, por avisar. Professora, como que faz de novo ali? E você vai clicar em cima das estrelinhas. Primeiro embaixo você escolhe seu nome. Encontrou seu nome? Já. Aí você clica em cada estrelinha, vai aparecer ali uma pintada, duas pintadas. Aí você vai marcar de 1 a 5. 1 para muito insuficiente e 5 excelente. Cada dimensão do clima escolar da sua escola. Não está querendo. Será que você não está também com problema no mouse? Clica ali em cima da estrelinha. Eu estou clicando, mas não está indo. Você clicou em cima do teu nome para abrir o teu? Clica em cima do teu cliquei. nome. Eu Lá cliquei. embaixo. Não, eu já. Paulo, Eu não achei meu nome aqui, não. Maria José? Só apareceu uma tela sozinha aqui. Isso, está lá embaixo. Quer ver? Eu vou abrir aqui de novo. Tá. É o zóio que tá funcionando. Agora Olha, achei. o meu também. Você não vê que eu compartilhei os slides? A gente está tudo no mesmo barco aqui, gente. Então, peraí, Paulo, que eu vou abrir aqui para você. Paulo, você está clicando com o botão esquerdo ou com o botão direito? Com o botão esquerdo. Esquerdo? Aqui está funcionando legal com o botão esquerdo. Deixa eu abrir aqui de novo, pessoal, que eu tinha fechado. Eu vou clicar com o botão direito para ver, mas não vai, direito não vai. Não, é Eu o vou esquerdo compartilhar mesmo. aqui. Eu tô com problema no meu botão o esquerdo. Aí, ó, tem uns que vai, tem outros que. Espera aí, Paulo, que eu vou entrar também.
Agora foi 2. Então, eu acho que é teu mouse, porque se tá indo e às vezes vai, às vezes não vai. Ó, eu abri aqui já. Então, a primeira, Aqui embaixo, vamos ver o do Paulo. Aqui embaixo tá todos os nomes de vocês, tá? Deixa eu achar o Paulo. Ó, aí vai na flechinha aqui, gente, para aparecer os outros nomes. Aí, Paulo, você tá conseguindo. Eu acho que mas vai esse problema do seu mouse. eu vou ver se eu troco aqui o mouse. Tenta com. Tem que ser mesmo com mouse mesmo. Porque o meu com direito tá funcionando. É o meu esquerdo que é ruim. Então, acho que é seu mouse. Professor, como eu Oi, estou no oi, núcleo Marcos. aqui, eu atuo no núcleo, daí essa número 4, que é as situações de intimidações entre alunos. Fiquei sem saber o que fazer aqui. Aí você não responde, né? Porque não faz parte da sua realidade, Tá. Uhum, tá bom? beleza. Então, pessoal, ó, para a gente seguir, tá? Nós vamos agora para o compartilhamento, mas ele vai ser diferente esse compartilhamento, tá? Então, olha só, já passou os 5 minutos. Eu vou ver qual nota vocês atribuíram em cada dimensão, tá? Então, olha só, eu vou ler para vocês e daí vocês vão me falar com a mãozinha. Quem atribuiu sim, de 3 para cima é mãozinha. De 3 para mãozinha positivo, de 3 para baixo, ó, 1 e 2, mãozinha para baixo, 3, 4 e 5, mãozinha para cima, tá? Então, eu vou ler, vocês vão fazer o sinalzinho aí com a mãozinha no Meet. As relações com ensino e aprendizagem. Muito bem. As relações sociais e os conflitos na escola. As regras, as sanções e a segurança na escola. Nossa, gente, que bom. Tem bastante gente com a mão para cima. As situações de intimidações entre alunos. Família, escola e comunidade. A infraestrutura e a rede física da escola. As relações com o trabalho. A gestão e a participação. Perfeito. Então, pessoal, eu vou colocar o link do Rafa e vou abrir para a Denise falar que ela levantou a mão. Aí, quem não, né, quem quiser já indo fazendo o Rafa, justamente por conta da nossa gestão do tempo, tá bom? Deixa eu só colocar aqui o Rafa, Denise, mas você já pode falar. Sem querer, prof. Oi? Foi sem querer, prof. Desculpa. Imagina, não precisa pedir desculpa, não. Vamos lá. Karina, enquanto você posta, eu estou sentindo falta hoje das 2 crianças que entraram abraçar os pais aí na última reunião nossa, né? O pessoal, a criança entrou na sala, abraçou a mãe, abraçou o pai, deu beijinho. Cadê essa criançada hoje à noite? Foi quem, pessoal? Eu não consigo ver, né? Porque não aparece todo mundo aqui por conta dos slides. Ai, que pena que eu não vi isso, que eu perdi. São os filhos de quem? Pessoal, quem que foi na reunião da semana passada? Que recebeu o filho, a filha aí para dar beijinho, abraço durante a reunião? Acho que fui eu, professora. Ai, que legal. No meu caso, só vai aparecer minha cachorra no colo, fora isso, nada. Gente, meus queridos, ó, Ô, aqui é professora, acessar a... Oi? professora, eu coloquei errado ali a mensagem. Esse link não é para o Rafa. É esse link dessa atividade que nós vamos colocar lá na atividade, para pôr o link da reunião de hoje.
Isso, o link que eu coloquei antes, tá? Aí É, agora eu coloquei o link do RAF. tá, não, essa atividade que a gente fez que é para compartilhar lá, né? Isso mesmo, Tá, reunião 4. obrigada, Bem obrigada. lembrado. Outra coisa, pessoal, semana que vem não tem RAF, tá? No encontro da semana que vem. Vocês vão fazer esse RAF, semana que vem não tem. Então, ó, acessar a página inicial do RAF e clica ali, acesse seu RAF. Karina, eu me Oi. bato tanto para encontrar aquele, para você colocar os links das práticas, que Ah, tá. cada vez parece que é um baile para você achar onde que está o documento onde você tem que colocar os links das práticas. Você procura, eu não consigo achar. Bom, tá ali no caderno de implementação. Ah, Daqui a pouco eu abro lá para você. Eu vou dar um tempo do RAF, aí naqueles minutos finais eu abro lá um caderno, abro o Google Classroom, tá? tá, não, porque é uma função para achar isso daí. Não, mas a Prof, gente tá todo mundo no mesmo barco. você consegue mandar o Diga. link do RAF lá no WhatsApp? Porque eu não consigo fazer pelo computador, só pelo celular. E também essa prova prática lá que a gente cola, o meu tá com outro nome. Será que tá errado? O seu tá com outro nome? Isso, O seu caderno de implementação? isso. Ué, eu vou olhar lá. Ó, Tá, tô pegando o link do RAF aqui, tô colocando lá no obrigada. WhatsApp. Gente, vou colocar no mural do Classroom também, tá? Professora, eu já fiz o RAF. Ótimo. Já vou colocar o formulário aqui de participação, tá? Viu, professor? Eu troquei o mouse, mas tá na mesma. Nossa, Só se os dois mouse tá com defeito. pois é. Porque assim, o dos colegas falaram que que está conseguindo. Não sei se de repente é internet. Tem questão aqui que eu respondi, mas não é o O mais. que você queria. É, mas eu Tenta, respondi. tenta. Você não consegue alterar ela? Eu não consigo. Tem hora que vai, tem hora que não vai.
Ó, eu vou colocar o link aqui agora, gente, Que nem família na escola, ele, a estrelinha é 3 para 4, né? Uhum. E lá tá 1. Ó, eu vou entrar lá e vou ver se eu consigo alterar para você. Ó, gente, aqui é o link do formulário, tá? Também está lá no Classroom. Tá. Esse é o link de formulário. Isso, acabei de colocar. Já vou entrar lá, tá, Paulo? Só estou postando aqui. Ó, postei. Respondido tá, né? Mas Deixa eu ver aqui já a viu. atividade. Paulo. Tá. Qual que é que você falou que queria alterar? É, família, 5. O 5? Família, Aqui 3 tá ou 2. 4. Ah, tá. 3 tá bom ou você quer 4? Vai 4. Tá. Então, eu coloquei 4, tá? Tem mais Tá, algum que obrigado. queria alterar? E agora eu vou lá no RAP ver. Tá. Lá na atividade. É, é o registro 1, né? Oi? É 1, A 1 2. é o primeiro link. Aliás, é o segundo, que o primeiro foi o material que eu mandei. Não, para entrar no. Deixa eu ver aqui. Ah, para entrar no caderno de implementação? É 2, né? É, atividade número 2. Gente, a nossa turma é NL, tá? Que é das terça-feira. Karine, o link de hoje é na aula 2. Nossa, eu tô perdida nesse caderno. Eu acho que tá faltando o link para mim. Então, vamos lá, Andréia. Vou aproveitar, pessoal. Faz assim, ó, são 8h07. Eu vou deixar os 10 minutos, deixar os 10 minutos do Rafa, e quando for 8h10, eu abro o caderno para vocês, tá? Tá.
Então, pessoal, como combinado com algumas cursistas, né? Tem a Tatiane que está com dúvida, tem uma outra cursista, se não me engano, é a Franciele. Então, agora eu vou abrir aqui o nosso Classroom, tá? Vou parar de compartilhar o material. Ah, antes de eu passar para o Classroom, ó, temos as inscrições abertas para o Banco de Talentos voltados a diretores, tá? São para as escolas integrais parceiras. Então, quem quiser ir trabalhar na gestão. E aqui o Saiba Mais. Então, nós temos aqui a bibliografia do Perry, do livro, um artigo da Júlia Risotto, e também o site do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, e também o próprio manual de orientação para a aplicação dos questionários que avaliam o clima escolar. Se vocês quiserem aí, dar uma olhadinha, tirar ideias para a implementação e também para o trabalho em sala de aula. Então, agora eu vou para o nosso mural, para o nosso Classroom, tá? Então, vamos lá, meus queridos. Ó, aqui é o nosso mural, tá? Eu acabei de colocar ali os links, tanto da atividade, quanto do RAF, quanto do formulário. E aí, como que vai acontecer? Vocês vão em atividades. Aí aqui nós temos o fórum de dúvidas, a biblioteca e as atividades abreativas. Estão acompanhando aí? Tá legal a explicação? Acho que foi a Andréia que falou. Não foi a Franciele, não. Agora surgiu a Andréia em cima da Franciele e eu lembrei que eu não vejo todo mundo, tá, pessoal? Aparece só alguns para mim aqui. Então, Andréia, ó, aí aqui as atividades avaliativas. Atividade avaliativa 1, gente, é só para informar vocês do RAF, quais as semanas que ele vai acontecer, só. O caderno de implementação está na atividade avaliativa número 2. Aí, onde que você vai? Em instruções. Ó, instruções. E aí, aonde trabalho dos estudantes no seu trabalho. Aqui, para mim, aparece assim que eu sou a professora da turma, tá? Aí, aqui tem todos vocês para mim, ó. Todos vocês. Então, vamos pegar aqui o da Andréia. Adriana. Engraçado, gente, não sei se vocês perceberam, aqui ele até tem ordem alfabética, mas às vezes eu vou mandar e-mail, eu vou pesquisar os da turma, ele não coloca em ordem alfabética. Então, eu entrei no caderno da Andréia, então agora você vai clicar aqui, Andréia, nesse caderno, tá? Aí você vai, ó, tô partilhando aqui o seu caderno. Tatiane, o seu também é igualzinho. Aqui, minhas queridas, ó, do ladinho tem as guias. Gente, eu demorei tanto para entender isso. Eu falo, meu Deus, por que que eu não sou da geração, como é o nome? Essa geração que nasceu, gente, no negócio, no ambiente digital é Z, né? Que eu acho Floco de neve. a geração Z. Gente, eu entendi, descobri esses tempos, que as guias são como se fossem as folhas do caderno. Então, assim, por que que tem guia? Porque são as folhas do caderno digital. Então, aqui a Andréia vai pôr o nome dela, a Tatiane também, o tema da nossa formação, a turma, o componente. A Andréia vai colocar professora, sou de história, geografia. A Tatiane vai colocar trabalho na pasta tal, local de atuação, núcleo regional de educação. Aí, gente, vocês vão passar as páginas do caderno de vocês. E ó, aqui tem as orientações também da implementação. Aqui é a apresentação. E aqui é a orientação para vocês navegarem, tá? Navegarem, data de entrega. E é aqui, nesta página, que seria a guia, que é onde vocês vão colocar os links, ó. Ó, a Andréia colocou certinho. Cópia de avaliação. Não, mas eu coloquei o de hoje e os outros. Daí eu vi que tem outros lá atrás. Teve que pôr? Porque eu não sei, eu perdi. Sim. Você veio ou você faltou? Eu faltei na 3, mas a 2 sim. Ah,
Tá. A 2, Andréia, ela não teve link, porque foi uma meditação guiada, lembra? Você Sim. está no nosso grupo do WhatsApp? Não, Não? não. Lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei lá para ajudar vocês. Deixa eu pegar e tentar colocar aqui no chat. Por quê, Andréia? Lembra que eu fiz uma meditação, vocês voltarem no tempo da escola? Sim. Então, como é que a gente vai fazer? Você vai pegar, como não teve link aquela atividade, você vai pegar o link dos slides que a gente trabalhou, que está lá no mural, ó. Foi essa orientação que está lá no grupo do WhatsApp, ó. Deixa eu pegar e colocar aqui. Aí você vai colocar assim, você Eu vai copiar coloquei os ali, links. Karina, para você da meditação guiada ali já no chat, o link. Ai, obrigada. Ó, a Tatiane colocou para você. É só você copiar e colocar ali na reunião 2. E a reunião 3, Andréia, o que eu faria, tá? Eu vou falar para você como cursista. Você assista a gravação, faça o RAF tranquilo. E eu, como cursista, colocaria assim: faltei, me ausentei, né? Porque como você não fez a atividade, ou se você quiser fazer, olha, assisti a aula gravada e coloca o link e coloca. Assisti a aula gravada e realizei a atividade, Entendi. tá? Caso Tá. você queira fazer. Tatiane, você conseguiu Professora, preencher o você seu? falou que tem um grupo de WhatsApp? Eu não estou nesse grupo. Eu queria Ó, participar. tá lá no mural do Clécio, o link para Tá, entrar. eu vejo lá. Ô, Então. professora, o meu tá certo? Perfeito. Sim, Karina, eu achei já, o meu já está ali, ok, os O links meu tá ali certo, até professora? o quarto. O seu, Paulo, você quer que eu olhe o seu? É? Eu quero que você olhe o meu também, que está com nome diferente no meu, Franceli. Tá. Ah, é verdade. Eu sabia, Franceli, que você tinha me feito uma pergunta, viu? Não tô tão precisando de férias assim. Deixa eu olhar o da Franceli, então, primeiro que ela me fez essa pergunta lá no início. Tô voltando aqui, tá? Então, Franceli. Franceli. Compartilhar. Tá. Aqui é o seu, tá? Franceli Lourenço de Lima. Agora eu vou clicar no seu caderno. Caderno para implementação. Ó, então, Franceli, esse aqui é o seu, tá? Ó, Franceli Lourenço de Lima, caderno para implementação. Você falou que Nossa, tem um mas nome aí tá diferente da vazio, onde? né? O meu, então, eu coloquei um monte de coisa, tá com o nome de Neide, será que eu tô em outro lugar? Ué, Neide? E, ó, deixa eu ver se eu... Se você puder compartilhar aqui com a gente, enquanto isso eu vou olhando do Paulo. Tá. Deixa eu vistar o caderno dos meus alunos. Estou vistando o caderno de vocês aqui, gente. Gente, preciso fazer a chamada. Deixa eu só ver o do Paulo, daí já faço chamada para vocês. Que daí quem, né, quiser sair, que tá tudo certo, registro na prática. Certinho, Paulo. Perfeito, ó. Posso compartilhar, Paulo? Deixa eu ver. Cadê o Paulo? Posso compartilhar teu caderno? Pode falar, Denise. Ó, o Paulo não respondeu, mas eu vou compartilhar. Então, ó, tá aqui certinho. Uma salva de palmas para o nosso colega Paulo. Olha aí, Paulo, ó. Todos os links. Viu? Ganhou palmas dos seus colegas. Fala, Denise. É que eu já tinha feito na outra turma, da quarta, e daí agora eu tenho que fazer de novo. E aonde que eu acho que mudou? Você não está com o seu caderno? Sim, mas não está feito o que eu já tinha feito. Vixe, acho que daí... mas daí é só você
Tem problema você refazer, Denise, tudo de novo? Eu faço, prof. Eu acho que eu vou saber. Se eu não souber, eu te peço. Qualquer coisa você me pede, eu te mando os links, tá? Porque acho que como você fez o remanejamento, eles deletaram. Sim. Gente, a prof eu vou fazer aqui. Olha aí, prof, o meu. Como é que aparece para mim? Ué, esse é o teu. Ó, tá na minha conta e aparece tudo aí, ó. Oxe. Eu tentei umas 3, 4 vezes durante a semana e hoje eu abri 2 vezes, saí, entrei de novo e é isso que aparece para mim. Vou tirar uma foto que eu vou mandar para a tutora. Faz um favor para mim, Neide, ó, perdão. Franceli, manda o link desse teu caderno para mim aqui no chat, que eu vou abrir aqui para eu salvar no meu PC. Tá, mando sim. Vou parar de compartilhar e te mando, tá? Obrigada. Tá, de nada. Pessoal, vou fazer a chamada, que já são 8h21, daí quem quiser, tá? Já terminou o encontro, e se alguém precisar ficar, eu tô aqui. Adriana. Tô aqui. Ana Lúcia. Presente. Gislaine. Presente. Cristiane. Cristiane. Daiane. Presente. Deise. Presente. Ivanilde. Presente. Joana Dark. Presente. Joelma. Marcos. Aqui. Maria do Carmo. Maria do Carmo. Maria José. Presente. A Maria José falou presente? Sim. Ah, tá, porque tá aparecendo para mim Ivanilde. Bom, eu acho que é meu computador que é doido. Não, tô Maria aqui. José. Tá, Maria José deu presente, né? Isso. Tá, Nélio. Presente. Noeli. Presente. Paulo. Presente. Rodrigo. Presente. Tatiane. Presente. Joana. Presente. Francele. Presente. Denise. A Denise foi nosso último remanejamento. Pessoal, para quem não tem nenhuma dúvida, boa semana para vocês. Obrigada pelo encontro. Obrigada pela participação. Karina, Vocês você não são me ótimos. chamou? Andréia. Andréia? Ai, Andréia, perdão. Andréia. Presente. Então, obrigada, pessoal. Boa semana para vocês. Quem tiver dúvida, pode ficar, tá? A gente vai tirando as dúvidas aqui. Quero dar uma olhada no caderno da Francele. Eu mandei lá, eu compartilhei, veja se foi lá, Franceli, vê se deu certo, professora. A Franceli, tá. Não achei. Não tá aqui. Não tá, Franceli. Oi, Ana, pode falar. Compartilhar de novo. Prof, então, na aula passada, eu tentei colar esse link